Muito bom dia a todos. Eu sou Miguel Leixling Franco, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Bem-vindos a mais um webinar da Câmara de Comércio. Nestes tempos atípicos e muito complexos, procuramos com estes webinars ajudar os nossos sócios e parceiros a debater e a refletir sobre o presente e o futuro próximos. O que posso fazer nesta fase? Que oportunidades irão surgir? Como posso aproveitar essas oportunidades? Pretendemos nestes eventos dar sempre um contributo que reforça a confiança e a energia positiva dos agentes económicos. Por isso, muito obrigado a todos por estarem a participar. O webinar 2 tem o seguinte tema: Gestão de Inovação e Indústria 4.0, Disseminação de Ferramentas TEIA e Innovation Scoring. O webinar 2 terá a duração de uma hora e pretende apresentar algumas ferramentas que apoiam as empresas no seu autodiagnóstico, no planeamento estratégico da inovação e da digitalização, assim como na construção de roadmaps de transformação. Desde já agradeço à Cotec Portugal pelo convite para a realização deste webinar. A Cotec Portugal é a principal associação empresarial portuguesa para a promoção da inovação e cooperação tecnológica empresarial, sendo responsável desde 2017 por monitorizar o programa Portugal Indústria 4.0, tendo desenvolvido iniciativas e ferramentas para ajudar as empresas portuguesas na sua transformação. Da equipa da Cotec temos connosco Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec, que eu sou daqui, Irina Filipe e Armindo Barbosa, ambos gestores de projeto. No final da apresentação, haverá espaço para perguntas e respostas que poderão ser colocadas através do chat. Lembro que este webinar está a ser gravado e que os vossos microfones serão desligados para evitar interferências durante a apresentação. Passo agora a palavra a Jorge Portugal. Muito obrigado. Muito bom dia, Miguel Franco, Câmara de Comércio, nossa audiência. Para já começar por saudar na pessoa do seu Presidente, Miguel Franco, esta oportunidade, saudar todos aqueles que nos ouvem esta manhã e que estão nesta sessão, e saudar também toda a equipa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã pelo excelente trabalho, pela excelente colaboração que temos mantido ao longo destes anos, não apenas agora, nestes temas da inovação e de como é que as empresas podem efetivamente retirar maior retorno dos seus investimentos numa abordagem de inovação, mas também noutras áreas, como por exemplo a visibilidade internacional e a participação internacional na Feira da Hannover, que este ano e nos próximos anos vai ter uma particular importância. Por isso, a minha primeira mensagem é uma mensagem de agradecimento pela excelente colaboração com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã e pela excelente relação que muito tem contribuído também para a nossa capacidade de poder intervir nestas áreas. Depois, a segunda ideia, a segunda mensagem que vos queria transmitir é porque as empresas devem apostar na inovação. Bom, a inovação hoje é uma palavra que entrou no léxico empresarial, é difícil, e não empresarial, também noutras esferas da atuação da pública, mas não se pode falar, digamos, de atividade empresarial sem falar da inovação. Mas em termos simples, e a pergunta que se coloca é: mas porquê as empresas devem investir em melhorar a sua capacidade de inovação? E é disso que se trata, a capacidade de inovação que permite ter resultados e ter impacto no negócio. Bom, numa palavra, uma resposta muito simples, diria a resposta curta, é que a inovação é uma espécie de um recalibrador da margem e da rentabilidade do negócio que permite continuar a crescer e desenvolver o negócio de forma rentável. Se não houver inovação, se a empresa não tiver capacidade de revitalizar os seus processos, revitalizar a sua oferta, a sua relação com os clientes e fornecedores, então a empresa estará necessariamente condenada a declinar as suas margens, a competir no preço e, em último, diria, numa última fase, em sair do mercado. Portanto, a inovação hoje, e principalmente no momento
em que a envolvente de mercado muda tão rapidamente, e tivemos este ano, durante esta experiência do gatilho Covid, tivemos exatamente a experiência como é que, digamos, o mercado pode acelerar nas preferências dos consumidores, na forma como as empresas, digamos, estabelecem e posicionam na sua cadeia de abastecimento, na sua cadeia de valor, e na forma como as próprias empresas, digamos, os constrangimentos que as empresas têm no desenvolvimento do seu negócio. E o que nós ouvimos hoje das empresas é, de facto, que mais até do que poder recuperar o negócio depois na sequência nesta recuperação, deste impacto do confinamento pandémico, eu diria que o que nós ouvimos das empresas é que mais do que recuperar esse negócio é abrir novo negócio, é revitalizar a oferta, criar nova oferta. E tudo isto a ser feito de uma forma rentável, com diferenciação, com capacidade e eficácia de mercado, terá que ser feito sobre o prisma e sobre uma capacidade geral da inovação. A inovação nós sabemos, e é da nossa experiência de muitos anos, que a inovação não é uma competência única, não é uma magia, não é uma alquimia. A inovação é uma disciplina que é feita de muitas disciplinas empresariais. E eu diria, desde logo, o planeamento estratégico, a visão estratégica da empresa, para onde é que a empresa quer ir e quer avançar, digamos, no seu futuro. E esse, eu diria, é talvez a primeira elemento, a primeira grande disciplina. Mas depois temos toda a lógica da organização funcional da empresa, dos seus processos de negócio, da sua cadeia de abastecimento, da sua gestão financeira. Todos estes elementos, da gestão do conhecimento, todos estes elementos são elementos determinantes. O processo geral de inovação assenta e tem, digamos, as suas raízes. E quando muitas empresas nos perguntam, mas como é que nós podemos ser mais inovadores? A resposta é, tem que olhar para um conjunto de processos empresariais dentro de uma determinada abordagem estruturada e sistemática. E é essa abordagem estruturada e sistemática, numa perspectiva daquilo que o negócio não é hoje, mas é aquilo que terá que ser no futuro para se adaptar à envolvente, é aí que a resposta à inovação da inovação se posiciona. E é nesse sentido que, para nós, temos uma enorme satisfação de ter hoje esta oportunidade de estar aqui a falar para os associados da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, exatamente para podermos dizer que, se este é um grande desafio, exatamente melhorar as competências de inovação e retirar maior impacto da inovação, maior impacto económico da inovação, e maior impacto económico significa crescimento rentável, não vamos escamotear, a inovação em si mesmo não é um fim, a inovação é uma abordagem, é um processo que permite que as empresas possam crescer de forma rentável. E se esse é um desafio para a maior parte das empresas, eu diria que esse tem sido também o nosso posicionamento em termos de apoio às empresas. A missão enquanto associação e rede empresarial é, efetivamente, apoiar as empresas, capacitar as empresas para uma abordagem sistemática e eficaz à inovação. E para isso temos um conjunto de ferramentas, e esse conjunto de ferramentas temos vindo a desenvolver ao longo de, eu diria, mais de uma década, e ganho experiência prática com a sua utilização. E a experiência prática é olharmos para a forma como as empresas utilizam estas ferramentas e têm, ao longo dos anos, e isso está documentado, nós na nossa plataforma de serviços da Cotec temos muitos testemunhos de empresas que há 10 anos atrás tinham uma atividade de negócio e que, pela uma abordagem sistemática e simplesmente posicionando a dizer quanto é que o meu crescimento de negócio do próximo ano vai vir de produtos inovadores, isto é, produtos que não existiam há 3 anos atrás, qual é que vai ser, digamos, a minha ambição estratégica de crescimento pela inovação. E essa abordagem nós temos vindo, um conjunto de empresas tem percorrido com sucesso, e é esse testemunho, essa experiência que podemos transmitir aos associados da Câmara de Comércio. E é nessa perspectiva que nós temos várias ferramentas e a sua aplicabilidade prática, e é exatamente nesse espaço
onde nós acreditamos que está, digamos, o grande, por um lado, o desafio e, por outro lado, a oportunidade, no sentido de criar uma espécie de um desbloqueador de conversa dentro da organização, e é muitas vezes isso que muitas empresas nos questionam, nós queremos ter uma abordagem mais sistemática, com maior eficácia à inovação, mas não sabemos como. E aí os nossos referenciais, o Innovation Scoring, o TEIA, o Trust e outros que estamos a desenvolver e que serão apresentados agora num futuro próximo, digamos, servem e estão disponíveis para isso. Nessa perspectiva, o Innovation Scoring é uma ferramenta, tal como um rating financeiro, o Innovation Scoring dá-vos um rating da vossa capacidade, da capacidade da empresa hoje de conduzir uma abordagem sistemática à inovação. E aquilo que nós sabemos é que também como, e eu aqui uso a imagem, por exemplo, do triatlo, para ser bem sucedido, digamos, na inovação, tal como no triatlo, eu preciso ser, digamos, a empresa precisa ser bem sucedida em várias disciplinas, como já referi, no planeamento estratégico, na gestão, na cultura, na liderança, nos processos de IDI operacionais, na informação, na gestão da informação e gestão do conhecimento, no financiamento da inovação e depois na métrica e na medida e da sustentabilidade desse investimento na inovação. O TEIA, e uma palavra muito rápida, porque já a seguir a Irina Felipe e depois o Armindo Carvalho da nossa equipa vão-vos dar uma pincelada, uma perspectiva sobre como é que estas ferramentas na prática funcionam, mas só para vos dizer, o TEIA foi uma resposta que nós tivemos àquilo que as empresas nos pediam, dizer, olha, nós queremos adotar os conceitos da quarta revolução industrial, os conceitos da digitalização inteligente, mas não sabemos como é que podemos começar. E o que nós olhamos para as empresas é que as empresas estão em estádios diferentes, muito diferentes, atuam em setores muito diferentes e têm problemas muito diferentes. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que para uma empresa a abordagem pode ser melhorar a relação com os clientes, e, portanto, aplicar a digitalização em termos de uma plataforma de ligação e de relação mais eficaz com a sua base de clientes. Para outra empresa, a prioridade pode ser, por exemplo, melhorar o chão de fábrica, melhorar os processos de produção, melhorar a sua relação com os seus parceiros e com a sua cadeia de abastecimento. Portanto, cada empresa tem a sua realidade. E aquilo que o TEIA permite, a ferramenta, o Technology and Holistic Engagement for an Industry 4.0 Assessment, permite, efetivamente, para cada empresa, independentemente do seu setor de atividade, da sua dimensão, da sua maturidade digital e da sua maturidade de gestão, permite incorporar dentro do modelo de negócio, em termos de uma aspiração daquilo que a empresa é hoje, mas aquilo que a empresa quer ser no futuro próximo, incorporar os conceitos 4.0. E o que nós chegamos à conclusão, de facto, depois da análise que fizemos da aplicação do modelo TEIA a mais de 300 empresas e, em alguns casos, uma aplicação em profundidade, portanto, na condução de sessões específicas de facilitação com as empresas, chegamos à conclusão, de facto, que os conceitos 4.0 não mudam os princípios fundamentais da gestão. O que os conceitos 4.0 e a quarta revolução industrial está a trazer para dentro das empresas, o que está a trazer fundamentalmente são novas possibilidades para de aplicação da gestão e dos processos de gestão empresarial. E por isso não se pode dizer que os princípios de gestão mudem com a quarta revolução industrial e com a tecnologia de digitalização inteligente, mas permitem fundamentalmente novas possibilidades na organização de todo o modelo de negócio. E é essas possibilidades, integração vertical, integração horizontal, produtos inteligentes, produção inteligente, cibersegurança, são essas novas possibilidades que o TEIA e o referencial permite não só aferir em que estado de maturidade a gestão, a empresa está, mas planear e aferir qual é que é o impacto exatamente da transição, da mudança da empresa, da adoção destes conceitos por parte do modelo de negócio num futuro próximo. E é nesse sentido que, já a seguir, a Irina vai apresentar-vos exatamente em um pouco maior detalhe o TEIA, deixando-vos
apenas com uma última nota, que de facto, como o Presidente da Câmara de Comércio referiu, a Cotec tem não apenas, digamos, uma orientação direta para apoiar as empresas na aplicação da melhoria da sua capacidade de gestão e de introdução de conceitos e uma abordagem sistemática à inovação, mas também uma das nossas missões é melhorar o ambiente de inovação, até porque em muitos casos esta transição entre o presente e o futuro das empresas exige apoio e apoio público. E, portanto, nessa perspectiva, estabelecemos nesta área da digitalização inteligente, há mais de 2 anos, um protocolo com o Governo para a indústria, para o acompanhamento e a monitorização do plano da Indústria 4.0, o plano de digitalização inteligente da indústria, que não é só apenas pela indústria, é para toda a economia, sabendo que a indústria é um núcleo essencial da competitividade de qualquer economia. Nós, este ano, nesta crise pandémica, nós percebemos efetivamente o quão importantes são as cadeias de valor e quão importante é a continuidade e resiliência dessas mesmas cadeias de valor. E é nesse sentido também que neste novo plano que o Governo apresentou em abril passado, do plano de transição digital, e o pilar da indústria, a Cotec é responsável pelo acompanhamento, pela dimensão, execução e acompanhamento de 2/3 das medidas desse pilar e, portanto, também a nossa missão é apoiar, por um lado, as empresas, mas, por outro lado, também apoiar os decisores na melhoria e no feedback contínuo para a melhoria das intervenções de política pública, dos instrumentos de política pública, seja ao nível de financiamento, seja ao nível da capacitação das empresas. E é nesse sentido também que queremos trabalhar com a Câmara de Comércio, exatamente para podermos perceber, da parte dos seus associados, o que é que está a falhar, o que é que não está a funcionar bem, onde é que os instrumentos de política pública e a nossa própria intervenção deve focar a sua atuação, porque é nesta interação entre a realidade do terreno e aquilo que são os planos e os instrumentos de intervenção e esse alinhamento que efetivamente vai permitir a eficácia da nossa intervenção, a eficiência da utilização dos recursos e, digamos, eu diria, no fim do jogo, no fim da linha, aquilo que é a criação, efetivamente, de empresas competitivas, exportadoras, com capacidade de vender com rentabilidade e, acima de tudo, transformar também Portugal num espaço passível de atrair investimento, de atrair clientes exigentes e nessa perspectiva também a nossa atuação se coaduna muito com essa perspectiva. Terminando só agradecendo ao Miguel Franco, à Câmara de Comércio, à Rosário Carvalho, toda a equipa com que temos trabalhado ao longo destes anos, exatamente esta oportunidade e passando imediatamente agora, digamos, a continuidade desta emissão e desta sessão para a Irina Filipe, que vai-vos apresentar de uma forma breve uma pincelada sobre aquilo que é o TEIA e as suas possibilidades enquanto ferramenta de planeamento. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve. Obrigada, bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer a disponibilidade e o interesse neste tema e nesta sessão. Eu irei de seguida apresentar a ferramenta TEIA, que, como já foi referido, é uma ferramenta de autodiagnóstico e de planeamento da gestão da inovação digital. O objetivo principal desta ferramenta é apoiar as empresas nos seus trajetos de digitalização, seja dos seus processos ou dos seus modelos de negócio. Irei começar por apresentar algumas ideias principais sobre o modelo TEIA. Relembro que para qualquer questão ou comentário podem sempre utilizar a funcionalidade de chat ou de levantar a mão e no final iremos ter um momento para que possam colocar as vossas questões. Para a construção do modelo TEIA, realizou-se em colaboração com a Deloitte, que nos apoiou no desenvolvimento desta ferramenta, uma análise de diversos modelos nacionais e internacionais de maturidade digital e realizaram-se uma série de entrevistas telefónicas e workshops com diferentes setores de atividade, com empresas de diferentes setores de atividade e diferentes dimensões. Desta forma, foi possível definir um modelo adequado a qualquer tipologia de empresa do nosso tecido empresarial.
Uma amostra, como já foi referido, recorremos a uma amostra de mais de 300 empresas que preencheram o questionário TEIA e o que permitiu a calibração deste modelo e a identificação destes 4 blocos-chave que compõem a ferramenta TEIA. Assim, o TEIA pretende aferir de que forma o negócio de qualquer empresa está alinhado com estes 4 temas de gestão, com a inovação e a gestão da mudança, a gestão dos ativos intangíveis, as operações dos processos e a orientação para o cliente. Como podemos observar neste esquema, o modelo TEIA envolve diversos conceitos, tais como desenvolvimento de novos produtos em ligação com o cliente, a flexibilidade das operações, a integração na cadeia de valor, a gestão da mudança, financiamento, colaboração, gestão de riscos, entre outros. Reforço aqui a ideia de que a ferramenta TEIA tem por base um referencial orientado para a gestão e para a decisão da gestão. Incorpora princípios e conceitos de indústria 4.0, mas transforma-os em conceitos e em linguagem de gestão. Depois de conhecermos a estrutura base do TEIA, irei apresentar-vos 2 formas de utilização desta ferramenta. A primeira forma é através da plataforma digital. Disponível em teia.cotec.pt e sem qualquer custo associado, qualquer empresa pode registar-se na plataforma e ter um acesso permanente aos autodiagnósticos que realize e aos resultados que obtém em cada um destes. A realização do autodiagnóstico pode ser feita em colaboração por diversos elementos da equipa e é possível também a consulta de diversos conteúdos informativos sobre os conceitos que são abordados no TEIA. Relativamente à realização do autodiagnóstico, o questionário TEIA é composto por 30 questões que estão organizadas nos 16 temas que vimos há pouco. E partilho aqui convosco um ecrã relativo ao preenchimento do autodiagnóstico, onde podemos observar que, por um lado, é possível aferir a maturidade atual da organização e, por outro, identificar qual o nível pretendido num horizonte a 3 anos. Considerando estes 2 momentos, cada questão é apresentada em formato de afirmação e deverá ser respondida de acordo com uma escala de concordância, que varia entre concordo totalmente e discordo totalmente. Para auxiliar o preenchimento e a resposta a cada questão, são apresentados em forma de tópico, para cada uma das 30 questões, algumas ações e iniciativas que a organização deverá executar e verificar de forma a poder selecionar a opção concordo totalmente. Adicionalmente, encontra-se também disponível um manual de apoio ao preenchimento da ferramenta, que recolhe toda esta informação que partilhei convosco relativamente ao desenvolvimento do modelo, à própria estrutura, ao questionário e à utilização da plataforma digital. Relativamente a resultados, o que é que obtemos após a submissão de um autodiagnóstico TEIA? Em primeiro lugar, é possível aferir o nível de maturidade com a identificação de pontos fortes e pontos fracos. É também possível identificar o valor de maturidade, a média do tecido empresarial português, para comparação. Por outro lado, é possível visualizar em gráfico todos estes níveis de maturidade atual em 3 anos e selecionar quais se pretende visualizar. Adicionalmente, é possível também estimar os ganhos económicos associados a esta evolução entre o nível atual identificado e o nível pretendido em 3 anos de maturidade. Adicionalmente, para apoiar aqui a construção deste planeamento, deste roadmap de investimento na inovação digital, são apresentadas também algumas iniciativas por subdimensão que poderão ser executadas e que irão se traduzir nos ganhos económicos associados a esta transição do nível de maturidade atual para o pretendido em 3 anos. A segunda forma de utilização desta ferramenta é através de uma metodologia de facilitação. Esta metodologia que irei apresentar sucintamente tem o propósito de apoiar uma empresa individualmente no seu percurso entre a aferição da maturidade digital e a identificação de novas oportunidades de evolução no seu negócio específico. Enquanto a plataforma digital sugere projetos ou iniciativas a desenvolver,
de acordo com a aferição realizada e algumas características da empresa submetidas na plataforma, esta metodologia de facilitação permite um maior ajuste à realidade de cada empresa. A metodologia criada e já aplicada e testada em diversas empresas de diferentes setores de atividade e diferentes dimensões e níveis de maturidade, permite identificar as áreas críticas em que a empresa deverá apostar e focar-se, bem como iniciativas que deverá promover para atingir a transformação digital pretendida. A discussão envolve a realidade específica da organização e a estratégia já existente na organização. Resumidamente, esta sessão de trabalho envolve a realização de 3 exercícios práticos. Na prática, ocorre uma sessão de trabalho com a duração prevista de 7 horas. No caso das sessões digitais, a sessão poderá ser dividida em 2 meios-dias consecutivos. A sessão envolve um grupo de colaboradores da empresa e um elemento externo, ao qual chamamos de facilitador especialista, que conduzirá a sessão. Os elementos da empresa que irão participar deverão pertencer a diferentes departamentos, tais como operações, marketing, recursos humanos, manutenção, financeiro, departamento de inovação, etc. De forma a estar disponível na discussão a informação que deverá ser recolhida pelo modelo TEIA. Nesta sessão de trabalho, o facilitador tem como objetivo estimular a reflexão conjunta e o debate entre todos os presentes sobre os conceitos que são abordados no modelo e, através da realização destes 3 exercícios práticos, é construído um plano de investimento para a transformação digital. Em termos de plataformas, são utilizadas a plataforma Zoom para a comunicação e a plataforma Miro para o trabalho colaborativo. Assim, as sessões de facilitação resultam na definição de um plano de ação através de um exercício conjunto de diagnóstico e de cocriação. De forma a disseminar a ferramenta TEIA e a respectiva metodologia de facilitação, a Cotec tem vindo a estabelecer parcerias com associações, câmaras de comércio, como é este o caso, e estaremos disponíveis para o agendamento de sessões de facilitação com as empresas que estiverem interessadas. A realização desta sessão de facilitação é gratuita. O facilitador especialista será fornecido e selecionado pela Cotec, considerando o setor de atividade da empresa e outras características. Para além da organização de sessões de facilitação que apoiam o desenvolvimento de planos de ação, estaremos também disponíveis para vos apoiar na utilização da plataforma digital e na realização do vosso autodiagnóstico individual. Terminando a apresentação da ferramenta TEIA, iria abrir um pequeno momento para dúvidas, caso existam. Armindo, não sei se já temos alguma questão partilhada ou alguma dúvida. Eu creio que ainda não temos nada, mas vamos dar aqui um pequeno compasso de espera, enquanto que as pessoas também conseguem escrever alguma dúvida ou eventualmente levantar a mão para falarem. Combinado. Não sei se, entretanto, se quiseres continuar se calhar com as próximas ferramentas. Se calhar vou aproveitar aqui muito sucintamente as outras ferramentas que entretanto já foram referidas. Não vou entrar em pormenor, claro, para podermos falar do Innovation Scoring a seguir, que será também o foco. Partilho apenas que na página tools.cotec.pt temos uma série de ferramentas disponíveis com o propósito de apoiar a gestão da inovação. Todas elas foram desenvolvidas com base nesta abordagem estruturada à inovação e todas elas pretendem contribuir para a maximização do retorno dos investimentos que a organização faz. Sucintamente, a ferramenta Trust, que tem uma utilização muito semelhante ao TEIA, isto é, o registro nas duas é comum e os dados de acesso são os mesmos. Sucintamente, esta ferramenta pretende apoiar as empresas na gestão dos seus sistemas de qualidade e na aplicação das normas, que terá um impacto na viabilidade, na confiança, na interoperabilidade dos processos de negócio. O desenvolvimento do Trust envolveu diversas entidades, como podemos ver, que colaboraram no âmbito de um grupo de trabalho em normas e certificação e do qual resultou um estudo sobre o tecido empresarial português que poderá ser consultado no nosso site.
O questionário Trust incide sobre 3 grandes blocos, sobre a definição e a monitorização de processos, sobre a utilização de normas, sejam gerais ou setoriais, e as respectivas certificações. E, finalmente, é abordada a vertente da melhoria contínua associada aos processos. Em termos de resultados, é apresentada a mesma tipologia de informação que o TEIA, sobre pontuações, posicionamento, considerando um horizonte temporal entre o hoje e daqui a 3 anos. Considerando a importância das empresas se adaptarem às novas exigências de mercado, a adoção de normas e a certificação de sistemas de gestão poderá implicar um aumento de eficiências, de previsibilidades nos sistemas de produção, o que se traduzirá, no mínimo, num aumento da confiança dos consumidores. E apenas, em termos de resultados, exatamente, temos aqui um ecrã com a visualização da mesma tipologia de resultados que o Trust. Outras ferramentas que são disponibilizadas, o Project Check, que é uma ferramenta mais simples, mas que permite avaliar a viabilidade de projetos de inovação, seja no surgimento da ideia ou nas fases subsequentes de desenvolvimento. A ferramenta Risk Check, que permite avaliar o risco associado a um portfólio de inovação, considerando as incertezas de mercado ou os riscos associados ao produto ou à tecnologia. Relativamente ao Innovation Scoring, vou passar a palavra ao meu colega Armindo, que vos irá apresentar sucintamente esta ferramenta, que, como já foi referido, já tem mais de 10 anos de existência e recolhe centenas, se não milhares de aplicações. Exatamente, muito obrigado, Irina, por aqui me dares a palavra. Também agradecer, não quero demais agradecer aqui à Câmara de Comércio a disponibilidade que desde o primeiro momento demonstraram para começarmos a criar esta parceria e a trazer estas ferramentas à sua rede. Eu vou só aqui partilhar o meu ecrã. Apenas um momento. Ok, estou aqui com... Ok. Creio que já estarão a ver o meu ecrã. Pronto, como a minha colega Irina estava a dizer, o Innovation Scoring é realmente, digamos aqui, uma ferramenta que já tem algum historial, neste momento já vai na segunda versão, tal, tem aqui comum com o TEIA, também já vamos ver mais um bocadinho sobre isso, mas efetivamente o Innovation Scoring surge para ajudar as empresas a terem uma abordagem mais estruturada, uma abordagem sistemática e recorrente à inovação. Então, deixem-me só passar aqui pelos objetivos gerais do Innovation Scoring e aquilo que o Innovation Scoring pretende ajudar as empresas a fazer. A primeira questão é a questão do autodiagnóstico, sabermos onde é que a empresa está a nível dos processos de inovação. Perceber que processos é que já estão estabelecidos, qual é que é o grau de maturidade desses processos, de que forma recorrente é que eles são executados, se efetivamente a empresa tem uma abordagem, tal como eu disse há bocado, estruturada e sistemática à inovação. E, portanto, o Innovation Scoring tira a fotografia, o primeiro exercício que o Innovation Scoring faz é tirar uma fotografia àquilo que são os processos dedicados à inovação. E tal como vamos ver, e como o engenheiro Jorge Portugal já teve a oportunidade de vos dizer, a inovação é o conjunto de várias dimensões que têm que trabalhar em conjunto e muitas vezes basta uma não funcionar bem para que todas as outras se ressintam e também elas não entreguem o resultado que é suposto. E, portanto, o Innovation Scoring tira esta fotografia. Por outro lado, o Innovation Scoring também ajuda aqui as empresas a conseguirem perceber em que dimensões é que estão mais fracas e, aliás, conseguir ter aqui uma comparação face às outras entidades que também preencheram o Innovation Scoring. Portanto, conseguimos ter aqui um benchmarking de quais as áreas é que a empresa está a ser melhor ou a ser pior do que os seus pares. Por outro lado, e como nós temos sempre esta abordagem estratégica e é o grande objetivo do Innovation Scoring, é promover esta discussão estratégica, este planeamento estratégico, efetivamente o Innovation Scoring ajuda as empresas, para além de perceberem onde estão, perceberem por onde é que querem ir e começarem a estabelecer que novas práticas é que vão implementar, que novos processos é que vão ser estruturados dentro da empresa, para nós conseguirmos então
fechar aquilo que é o intervalo daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos ser. Também dar aqui uma ideia, tal como a minha colega fez, de que o Innovation Scoring seguiu aqui uma metodologia de vermos, de pegarmos em vários modelos semelhantes e adaptá-lo à realidade das empresas e do ecossistema português. Como vocês podem ver, isto foram todos os estudos que nós fomos analisar, e depois posteriormente também foram realizadas uma série de entrevistas e workshops com atores do meio português, e como vocês podem ver, existem imensos estudos, tanto de consultoras muito conhecidas, como também de institutos que trabalham as questões de inovação. Foi possível, então, nós chegarmos às 5 dimensões que compõem o Innovation Scoring. Portanto, nós, depois de analisarmos todos estes modelos, conseguimos então concluir que, de certa forma, isto também considerando aqui o nosso primeiro Innovation Scoring, conseguimos concluir que existem, de uma forma geral, há uma unanimidade a dizer que existem aqui 5 dimensões principais da inovação. Então, vamos então perceber um bocadinho melhor da estrutura do Innovation Scoring. O Innovation Scoring diz, portanto, estabelece que na abordagem à inovação há 5 dimensões que a empresa tem que ter especial cuidado, especial atenção. Começar naquilo que falamos já aqui nesta sessão, que é o problema da estratégia, a questão da estratégia. E, efetivamente, o Innovation Scoring vai avaliar qual é que é o nível de maturidade que a empresa tem na sua abordagem estratégica à inovação. Perceber se a empresa tem uma visão estabelecida para a inovação, perceber se tem objetivos e KPIs bem estabelecidos para a inovação. Por outro lado, perceber de que forma é que a empresa analisa as tendências e analisa o seu posicionamento no ecossistema, e também perceber de que forma é que isto está planeado devidamente e que depois a cultura e a liderança e até a organização como um todo estão envolvidos na questão da inovação. Dar aqui também uma ideia de que o que separa uma empresa pouco madura de uma empresa mais madura em termos de processos de inovação na área da estratégia é também a formalização destes processos. Para além de os fazermos, termos uma abordagem estabelecida, uma abordagem formal, portanto, termos documentos, termos processos estabelecidos e que têm uma determinada ocorrência uma determinada frequência ao longo do tempo, e é isso que distingue uma empresa que é pouco madura de uma empresa que é mais madura e que já tem os processos mais estabelecidos, que é efetivamente o grau de formalização que nós também damos a esse processo. Depois, por outro lado, temos aqui uma questão, aqui que estão digamos, nesta secção do meio, que é a questão da organização. Isto é, no fundo, vamos perceber como é que a empresa está preparada, se tem as estruturas e infraestruturas que são necessárias para a inovação. Perceber se a empresa tem um departamento de inovação e quadros afetos à inovação que estejam dedicados a estudar este tema e a estudar para onde é que a empresa pode ir em nível de inovação. Por outro lado, perceber se o capital humano está adequado àquilo que foi a estratégia que a empresa definiu no campo da inovação e, por outro lado, também perceber se a empresa consegue antever aquilo que vão ser as necessidades futuras e começa a preparar-se nesse sentido, e depois também perceber se a nível de competências organizacionais a empresa também tem estabelecido, dou aqui também o exemplo da comunicação interna, da forma como é que as práticas de inovação são divulgadas dentro da organização, são tudo temas que são avaliados ao longo do Innovation Scoring e que a empresa também vai poder passar por eles e refletir o que está a fazer e o que é que pode fazer de diferente. E depois temos aqui no centro de tudo isto os processos de IDI, porque efetivamente aqui é onde realmente são criadas as inovações, mas depois ao seu lado temos toda uma série de dimensões, como nós já vimos aqui, que também são importantes de ter em conta. E aqui nos processos de IDI é a inovação que nós normalmente sabemos e temos em conta, que é, portanto, os projetos, as ideias, de que forma é que a empresa recolhe ideias, as avalia e as implementa, e também no final de as implementar, como é que protege os ativos intangíveis que são criados nesse projeto, portanto, a nível de propriedade intelectual e valorização do conhecimento que foi criado,
e, portanto, aqui nesta parte central vamos avaliar de que forma é que a empresa tem estes processos estruturados, porque uma coisa é nós termos uma ideia e até vamos implementá-las nas nossas horas vagas, outra coisa é realmente termos um processo estruturado em que durante um período do ano há uma recolha de ideias, depois há um comitê que avalia essas ideias, depois algumas dessas ideias são convidadas a apresentar um plano mais aprofundado e depois efetivamente passamos para a implementação, passamos para o teste e temos aqui um certo processo. Portanto, é esta ideia que o Innovation Scoring avalia. No pilar, na dimensão, digamos, dos potenciadores, estamos aqui a falar de qual é que é o papel do ecossistema, portanto, o papel do ecossistema, tanto a nível dos meios, portanto, e dos recursos, nomeadamente os recursos financeiros, portanto, como é que a empresa se consegue munir dos recursos financeiros ideais para alimentar toda a sua estratégia de inovação, mas, por outro lado, também se consegue encontrar os processos portanto, os meios de financiamento mais adequados àquilo que são os seus projetos, portanto, otimizar aqui, digamos, o financiamento que tem para os vários projetos de inovação. Aqui também na área dos potenciadores também está o papel da empresa no ecossistema, de que forma é que a empresa se relaciona com as entidades que estão à sua volta e de que forma é que há uma estratégia bem estabelecida para isso. Portanto, uma coisa é nós fazermos uma reunião com uma universidade ou com uma associação de vez em quando, outra coisa é haver aqui uma estratégia clara, com indicadores de performance bem definidos, de como é que nós vamos, de quais é que são os nossos objetivos, de que entidades com que entidades nós queremos trabalhar, e também estabelecer aqui alguns números de objetivo, portanto, quantas entidades diferentes é que eu quero trabalhar, etc. E estabelecer isto formalmente e realmente colocar a organização a trabalhar nesse sentido. Aqui a última subdimensão dos potenciadores é a gestão do conhecimento, é de que forma é que todo este conhecimento que é gerado, não só nos processos de IDI, mas nas relações, nas estratégias, nas análises da envolvente, de que forma é que este conhecimento todo que é gerado dentro e fora da organização é então gerido e é então também partilhado por todos os pontos da organização. Do lado, portanto, do vosso lado direito, temos então a última dimensão e talvez a mais determinante para a inovação, que é o impacto. Porque isto, nós na Contec transmitimos muita ideia de que a inovação, para se consumar, tem que ter um impacto. Este impacto pode ser, no caso de uma empresa, o lucro, o crescimento, os melhores salários, o que seja, mas também pode ser um impacto que seja mais intangível, pode ser a maior satisfação dos colaboradores, a maior satisfação dos clientes, a questão de termos uma maior fidelização dos nossos clientes, etc, etc. Mas também, no caso da questão da sustentabilidade, pode ser um impacto que esteja relacionado com a pegada carbónica da empresa, com a quantidade de matérias-primas que nós gastamos, o nível de energia, etc., que também é um impacto que pode ser positivo. E toda a inovação tem que ter impacto, porque inovação sem impacto não será bem inovação, podemos arranjar aqui outro termo, portanto, investigação, invenção, mas inovação, efetivamente, é quando há um retorno, quando há um impacto positivo, quer no mercado, quer na sustentabilidade das organizações. Portanto, depois, todas estas subdimensões, como eu fui passando a ideia, a organização vai ter perguntas que vão analisar depois, dentro de cada subdimensão, as várias perspectivas que existem em cada uma dessas subdimensões. O Innovation Scoring é composto por 30 perguntas que a empresa preenche, e aqui uma questão muito importante. Apesar de todo este processo ser um processo qualitativo, nós no Innovation Scoring também ajudamos as empresas a estabelecerem alguns indicadores quantitativos, alguns indicadores de performance que a empresa pode usar para também ter, digamos, uma abordagem mais quantitativa à sua avaliação de inovação. Portanto, o Innovation Scoring temos as 30 perguntas que compõem o autodiagnóstico, mas, paralelamente, temos aqui também alguns indicadores contabilísticos e quantitativos, portanto, que dizem respeito não só à contabilidade, mas também à avaliação
dos processos, portanto, do sistema de inovação, que a empresa também pode utilizar para ter aqui uma abordagem mais numérica à sua inovação. Portanto, dar aqui também uma ideia, que é o Innovation Scoring é um exercício diferente de organização para organização e que as várias organizações vão recolher diferentes resultados do Innovation Scoring. Portanto, podemos ter empresas que ainda estão a perceber como é que se vão estabelecer a sua organização, como é que vão orientar aquilo que são as práticas da organização para serem uma organização mais inovadora, mas por outro lado temos organizações que já estão a trabalhar num nível maior de excelência e que já estão a apontar para outro tipo de objetivos. E dar esta ideia de que cada empresa que preenche o Innovation Scoring tem um processo diferente e como tal, a empresa deve ter a noção de que está no seu nível e que muitas vezes pode haver certos processos que ainda não têm estabelecido e cada empresa vai retirar um resultado diferente, um resultado quantitativo, mas também vai retirar aqui um resultado de reflexão diferente e cada empresa está num diferente nível e efetivamente o Innovation Scoring em cada um desses níveis ajuda a empresa realmente melhorar naquilo que são os seus processos e o seu sistema de inovação. Dar-vos aqui também uma ideia muito rápida, e sei que o meu tempo também já se começa a esgotar, de que também o Innovation Scoring, também há uma plataforma digital que vocês podem desde já começar a utilizar, é gratuita, foi desenvolvida em conjunto com o IAPMEI e vocês podem desde já começar a utilizar a plataforma inscrevendo-se. Se não tiverem o número de contribuinte da vossa empresa, podem eventualmente até a título pessoal começar a testar o questionário e depois levarem para a vossa organização, se assim entenderem. E que todo este processo que eu estive aqui a falar, das 30 perguntas, dos indicadores quantitativos, encontra-se lá disponível e depois vocês conseguem fazer as várias questões e até conseguem fazer de uma forma colaborativa, tal como há bocado mostramos no TEIA, conseguem ter várias pessoas da organização e agora com esta nova realidade que nos impõe, até pode ser interessante estarmos cada um na sua casa a fazermos o exercício em conjunto e, portanto, o Innovation Scoring também está preparado para isso. Dar-vos aqui uma pequena imagem, eu desafio-vos aqui também a acederem ao link innovationscoring.com e começarem desde já a testar e a fazerem um pequeno exercício, só para perceberem que indicadores contabilísticos e quantitativos nós pedimos, qual é que é a forma das perguntas em cada uma das dimensões. Portanto, também dar aqui uma nota que o Innovation Scoring tem sempre duas escalas. Eu há bocado passei um bocado esse slide à pressa demais, que é efetivamente o Innovation Scoring avalia a abordagem, portanto, de que forma é que as empresas têm um processo estabelecido para cada uma dos tópicos que são avaliados nas perguntas, mas por outro lado também se a empresa passa das palavras aos atos e efetivamente aplica aquilo que foi pensado. No final a empresa pode submeter o exercício, os exercícios depois serão avaliados há aqui sempre um processo de auditoria de todos os exercícios que são submetidos no Innovation Scoring, mas para isso também depois podem convidar a equipa da Coteca a juntarem-vos neste processo e depois também podemos falar um bocadinho mais. Os meus contactos seguem na apresentação e os da minha colega Irina seguem nas apresentações que vos vão ser enviadas, mas dar essa ideia que os exercícios são auditados e que é sempre fornecido algum tipo de feedback às pessoas que o preenchem. Aqui dar algumas notas finais e já termino, só preciso aqui mais de 1 minuto da vossa atenção. Dar aqui a ideia de que o Innovation Scoring está alinhado com aquilo que é o normativo nacional e internacional para as questões de gestão da inovação. Da nossa análise, o Innovation Scoring foi construído de acordo com o normativo nacional, entretanto foram publicadas outras normas de caráter internacional e da nossa análise o Innovation Scoring continua alinhado com aquilo que são os parâmetros e as dimensões que também são avaliados nas questões da certificação. E efetivamente lembrar que o Innovation Scoring
é uma avaliação holística a todas as dimensões da empresa que estão diretamente ligadas com a inovação, e também dar aqui a ideia de que vocês têm completamente a plataforma à vossa disposição, usem e até diria abusem da plataforma, e também qualquer dúvida que tenham podem entrar em contacto com a Cotec. Dar também a ideia que o Innovation Scoring, a partir do momento que a empresa preenche o Innovation Scoring, há aqui uma série de vantagens que a empresa pode tirar, nomeadamente a candidatura a algumas redes de inovação, como é o caso da rede PME Inovação Cotec, e também de alguns prémios que são promovidos, que usam diretamente o Innovation Scoring como elemento de avaliação. Por outro lado, também o Innovation Scoring é hoje utilizado e há novas iniciativas que, entretanto, vão ser divulgadas, que utilizam o Innovation Scoring para fornecer melhores condições de financiamento às empresas. Portanto, os bancos reconhecem o Innovation Scoring como uma importante ferramenta de avaliação de inovação e, portanto, a inovação tem menor risco financeiro e, portanto, conseguem fornecer condições melhores de crédito a essas empresas. E depois também é uma ferramenta que é utilizada por o Enterprise Europe Network, que depois dá acesso a muitas sessões de mentoria, consultoria, etc. E, por último lugar, dar esta ideia de que, apesar de ser um questionário e de ser uma fotografia ao estado atual, também o objetivo é que a empresa consiga planear o seu futuro e consiga construir uma série de ações estratégicas para melhorar a questão da inovação. Eu espero, eu sei que aqui na última parte tive que acelerar aqui um bocadinho para cumprir o tempo, mas se concordarem ainda temos aqui cerca de 2 minutos. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu estarei aqui para responder a qualquer questão que considerem pertinente. Muito bem, eu creio que vou só esperar mais um bocadinho. Também estejam à vontade para levantar a mão, para abrir o microfone, caso seja esse o caso. Muito bem. Sendo assim, eu vou partilhar aqui mais uma vez os meus contactos. Estejam à vontade para me ligar, tenho aqui os meus contactos diretos para me ligar, para me enviarem e-mail. Temos a nota também que as apresentações serão enviadas logo no seguimento do final desta reunião. Respeitando aqui o vosso tempo e não havendo mais questões, eu creio que podemos dar por encerrada a reunião, agradecendo mais uma vez a presença de todos neste webinar, reiterando que a disponibilidade da Cotec em trabalhar convosco nestes temas da transformação para a inovação e para a digitalização. Portanto, estaremos totalmente disponíveis para qualquer dúvida. Esperamos contar com vocês em próximos webinars e em nome aqui da Câmara de Comércio e da Cotec, agradecer mais uma vez a vossa presença neste evento.